Fala, agronautas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo super prático. A gente vai falar sobre como a consultoria em manejo do solo pode ser sua fonte de renda. Então a gente está falando aqui dicas de serviço, como acompanhar o seu cliente, o que você deve perguntar, o que não deve e qual que é a expectativa de renda que você pode tirar atuando como consultor em manejo do solo. Fica aí, depois da vinheta. Olá, meu nome é Josi Prado, sou engenheira agrônoma e você está aqui no canal da Agro Insight. Hoje eu trouxe para vocês aqui um tema muito legal, que é como a consultoria e manejo do solo pode ser sua fonte de renda. Então, hoje o vídeo está recheado de dicas de como que você pode utilizar essa área aí para ser um consultor em manejo do solo, ou até mesmo se você estiver trabalhando em outra área que não seja ligada a solo, né, seja defensivos, máquinas ou outra área, como que você pode aproveitar essa informação para agregar valor ao seu serviço ao cliente aí, né? Então, vamos começar respondendo a pergunta: saber manejo do solo é importante para a minha área de atuação? Pessoal, e por incrível que pareça, né, eu falo isso assim com muita perplexidade, porque a gente se forma ali em agronomia e, na verdade, essa deveria ser a principal matéria de agronomia, né? Por que eu estou puxando a sardinha para o meu lado? Porque, afinal de contas, eu sou formada também, me especializei em solos, né? E a Agro Insight nasceu a partir de um curso online, que é o Manejo Descomplicado, alguns de vocês devem conhecer, outros não. Que ensina justamente como você ser um consultor nessa área de manejo do solo. Então eu estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado, mas na verdade é porque, até trazendo um dado aqui, segundo o SESB, né, um dado de 2019 recente, o solo é segundo lugar responsável pela produtividade das culturas, né, com uma influência aí de 23%. Perdendo, sabe para quê? Perdendo para o clima. Gente, clima não tem como a gente controlar, né? Tem como a gente aproveitar, otimizar. Mas o primeiro fator que a gente controla na produtividade, que é responsável por mais de 23%, né? Depois vem os outros com 10%, com 15%, é o solo. E essa matéria é muito esquecida, né? Tanto é que a agronomia devia ser a arte de cuidar do solo. Porque é isso, se você sabe como cuidar do solo, se você sabe como manejar, você tem ali a ferramenta, a base para você ter uma propriedade produtiva por muitos e muitos e muitos anos e até muitas gerações. Tanto é que uma das coisas que a gente mais ouve no curso técnico, na faculdade, é a tal da rotação de cultura, né? Como que é importante para o solo, para a saúde do solo, rotação de cultura. A gente sai assim, achando que isso é o que a gente mais sabe da faculdade, rotação de cultura, tem que fazer rotação de cultura. Mas, por incrível que pareça, a gente chega no campo e percebe que nem tudo é assim como a gente aprende, né? Não é tão aplicado a tal da rotação de cultura como a gente acha que é o ideal, né? A ciência fala que é o ideal. Claro, a gente está caminhando, a agricultura de forma geral avançou muito nesse sentido, mas em termos gerais o conhecimento de manejo do solo foi ficando para trás. Então, se a gente for pegar um histórico do porquê isso, né, por que essa matéria foi deixada um pouco de lado, se a gente pegar o desenvolvimento da agricultura como um todo, a gente sabe que ela foi focando mais no desenvolvimento de variedades, né, para adaptar ao clima, às condições e tudo mais, e que é extremamente importante. A gente vê um avanço muito grande na questão de moléculas, né, para combate das pragas, né, das plantas daninhas. E isso, de maneira geral, se você pegar, por exemplo, a medicina, ela também cresceu, veio nessa evolução de tratar os problemas, né, em vez de você investir em prevenir os problemas. Então, é como todo o conhecimento, na verdade, nosso tem sido construído até então, né? Até então a gente não tinha essa sacada, né? Eu falo a gente como humanidade mesmo, né? Os seres humanos que estão construindo esse conhecimento e tudo mais. Mas agora está vindo uma tendência muito forte de você
enxergar a causa do problema, as causas dos problemas, né? E muitas vezes a produtividade ou o ataque de pragas, que as pragas não conseguem resistir, né, aquele ataque, doenças também, é muito mais relacionado à prevenção do que você ir lá e remediar. Assim como as nossas doenças, as doenças que acontecem com as pessoas, né, infarto, enfim, pressão alta e tudo mais, é mais fácil você prevenir isso de acontecer do que você ficar tomando remédio a vida toda. Então, a mesma coisa tem acontecido dentro dessa área do manejo de solo, onde você tem que saber conhecer o solo enquanto indivíduo, para você poder prevenir todos os problemas e aumentar a produtividade ao longo do tempo. Então, conhecer como que aquele solo se comporta, qual que foi a formação dele ao longo do tempo, como que os nutrientes se comportam ali, matéria orgânica, enfim. É importante você saber o corpo, né, que está sustentando a planta e ao mesmo tempo, consequentemente, está sustentando a produtividade também a longo prazo. Por isso que essa matéria ela está ganhando cada vez mais espaço, né? Cada vez mais interesse, principalmente nessa parte aí das relações dos micro-organismos com os nutrientes, né? Com a própria planta, a raiz ali da planta. Como é que a gente pode aproveitar essas relações, né? Incrementar, potencializar para que elas reflitam na produtividade. Mas qual que é o grande entrave que o pessoal, quando eu converso, estudantes ou recém-formados, ou até mesmo profissionais que estão há muito mais tempo no mercado, mas que deixaram de estudar manejo do solo, o que eles mais argumentam? Eles argumentam da dificuldade nos cálculos das análises de solo. Então eles falam que os cálculos são muito difíceis, é muito difícil de você decorar, né? É complicado de entender e tudo mais. E assim, falando da prática, porque eu também fui uma profissional que na faculdade eu não foquei em manejo do solo, né? Não era a área que eu achei que ia trabalhar. Também tinha esse pensamento de que eram cálculos muito difíceis, mas fui trabalhar numa fazenda e lá eu tive que saber essa matéria, né? E depois acabei me apaixonando, me especializando nessa área. Mas o que foi para mim o pulo do gato de eu internalizar esses cálculos de uma vez por todas, para nunca mais esquecer? A prática. Gente, não tem como vocês decorarem os cálculos do manejo do solo, né, da recomendação ali de interpretação de análise, se vocês realmente não pegarem a análise de solo na mão ali e tentar entender cada parâmetro, tentar interpretar e fazer, né, na prática mesmo, fazer a recomendação na prática, para valer. Então não tem outro caminho, né? Os cálculos, para mim, hoje eles são muito fáceis, muito intuitivos, e aí depois acontece uma coisa muito interessante, que depois que você internaliza esses cálculos, você começa a perceber dentro das fórmulas onde que você pode interferir, né, em cada pedacinho da fórmula ali, porque aí você sabe cada fator, para que ele serve e onde que você consegue mudar conforme o conhecimento que você tem do solo, né? Que você vem construindo também, seja atendendo um cliente, né? Seja da sua própria propriedade, né? Da própria sítio, fazenda e etc. Então, os cálculos são difíceis para quem não coloca em prática. Se você estudou só lá na faculdade e depois nunca mais pegou essa matéria, com certeza eles vão ficar difíceis mesmo. Mas, como toda área nova, é questão de prática. Hoje em dia, existem muitas ferramentas para facilitar esses cálculos. Já vem surgindo no mercado aí diversos aplicativos onde você só coloca lá a análise de solo e ele já calcula, interpreta tudo para você, já sai a recomendação. Aqui mesmo na AgroInsight, a gente tem uma planilha, né? Tem o curso Minha Planilha de Análise de Solo, onde a gente ensina a fazer a planilha do início ao fim, até sair lá na recomendação. Você pode procurar lá no nosso portal. Então, fora isso, já existem diversas ferramentas que você utiliza para facilitar o uso desse cálculo. E aí adaptar para cada região e para cada cultura também. Mas é importante você saber o que cada fórmula, né, significa, porque na hora de fazer lá, usar a ferramenta, ou na hora de explicar para o cliente, né, você tem que saber de onde aquele número está vindo. Então, a gente está falando aqui no vídeo, né, como que você pode utilizar a consultoria então em manejo do solo
como sua fonte de renda, seja você mudando a direção da sua carreira hoje, por exemplo, eu quero ser consultor em alguma área, não sei em que área focar. Ou você que está na faculdade, que está começando agora e deseja escolher uma área para você também focar os seus estudos e poder já sair mais preparado aí para o mercado de trabalho. E aí, falando nisso, o que a gente mais ouve assim, né, quando conversa com os colegas, eu mesmo já trabalhei numa multinacional de fertilizantes e já pude trabalhar com outras pessoas, outros profissionais de outras empresas de fertilizantes, né? Às vezes dos próprios profissionais a gente ouvia isso e eu ficava um pouco assim intrigada, que eles falam assim que fertilizante é commodity, por isso o trabalho do consultor não importa. Gente, isso é a pior bobagem que eu já ouvi em relação a isso. Por quê? Primeiro que você está desvalorizando o seu conhecimento profissional, né? Desvalorizando ali o profissional comercial, o atendente comercial que está vendendo aquele produto, depois que você está ignorando uma matéria enorme, né, de importância enorme dentro do conhecimento, aí, dentro da prática do agro, do dia a dia, da agricultura, do dia a dia, né? Então, isso é uma besteira. Fertilizante pode até ser commodity, os convencionais, né? Mas o conhecimento que você usa para poder recomendar, isso não é commodity. Isso é o que vai te diferenciar da maioria dos profissionais que existem hoje no mercado. Porque hoje, nas fazendas só existe a receita do bolo, né? O fazendeiro, a maioria das fazendas vai lá, copia o que o vizinho está fazendo em termos de recomendação de fertilizantes ou o que a região normalmente faz, né? Sempre aquela regra básica, aquelas mesmas quantidades ano após ano e não faz a análise de solo. A análise de solo é a ferramenta principal para você saber o que tem ali, né? O que você pode aproveitar, o que você tem que incrementar para poder ter um melhor resultado na sua produtividade. Então, essa é a pior bobagem, não acredite nisso e faça você, né, o seu caminho para você ser diferenciado e não ser colocado na vala comum, aí, ser considerado um consultor commodity. Então, para trabalhar como consultor nessa área, você pode fazer tem diversas atividades que você pode desenvolver dentro de uma propriedade rural. Quer ver só? Eu separei aqui para vocês alguns tipos de análise que você pode oferecer para o seu cliente e ter um serviço aí agregado, né, de valor agregado. A análise de solo, que é o básico do básico do básico, né, que é a primeira ferramenta antes de tudo. A análise foliar, hoje, nem todas as fazendas, eu diria que menos da metade das fazendas hoje fazem análise foliar como se deve, né? Porque não é só pegar um ponto lá do nada, você tem que ter um trabalho de separar as regiões, né, ali da cultura onde você vai tirar a análise de solo, tem a época certa de tirar a folha, tem a posição correta dentro da planta que você vai pegar a folha, por exemplo, da soja é a terceira posição, né? Do algodão é a quinta folha, então cada cultura tem uma folha diferente para você coletar. Normalmente é antes do florescimento, então tem toda uma série de regras que muitas vezes as fazendas não conhecem. E para que serve a análise foliar? A análise foliar serve para você justamente saber se o que você jogou lá atrás, se o que você fez de fertilidade do solo, foi aproveitado pela planta, foi plenamente aproveitado em todos os órgãos reprodutivos ali, vegetativos da planta, né, folha e etc. Então, caule, raiz, mas você vê isso através da folha, né, que é mais fácil de analisar. Avaliação de compactação, né, muitas fazendas têm esse problema aí de compactação. Existem ferramentas hoje também onde um penetrômetro, né, por exemplo, que você vai lá e mede na hora quanto que está o nível de compactação ali. Dá para fazer mapa de compactação ou escolher alguns pontos para fazer investigação e passar para o cliente. De repente é um problema oculto, né? Ele está lá com uma produtividade que não avança, plantas mirradas, né, que não se desenvolvem direito e quando você vai ver é problema de compactação, né? Às vezes não é solo, não é fertilidade e é uma coisa oculta, né? Que você precisa realmente cavar lá a trincheira ou utilizar uma ferramenta. Outro tipo de análise, por exemplo, indicadores de produção, isso daí as próprias fazendas já fazem, né? Às vezes tem os técnicos próprios lá para acompanhar, mas sempre é legal ter alguém de fora, né? Para fazer a avaliação de
Por exemplo, quantas vagens por metro, quantos capulhos, né, por planta, esses indicadores de como é que está a produtividade, né, da lavoura. Ou lá, se for uma perene, né, café, quantas gramas, quilos por metro, enfim. São avaliações interessantes de se apresentar para o cliente também como um diferencial. A distribuição de plantio, então a gente sabe que muita produtividade é perdida hoje, principalmente na área de grãos, por causa da falta de distribuição adequada. Então tem pesquisas na Embrapa falando que mais de 10 sacas por hectare podem ser perdidas com uma má distribuição. Já pensou, gente? Um simples ajuste ali na velocidade que você está plantando ou no implemento mesmo faz você ganhar 10 sacas por hectare. Então, às vezes é uma questão de você organizar, né, com a sua equipe operacional ou ajudar o cliente mesmo, colocar para ele ali essa consultoria. Análise de matéria-prima utilizada. Então, lá na fazenda a gente sabe, né, que o produtor usa fertilizante, né, usa lá os insumos, né, os defensivos, enfim, calcário, e muitas vezes o produtor não tem essa visão de fazer análise daquilo que ele está comprando ali, né, porque muitas vezes a análise vem junto com um produto que a própria fábrica faz e ele confia. Não estou dizendo que não é para confiar, mas todas as coisas são suscetíveis a erro, né? Então, quando você tem na sua fazenda um planejamento de fazer isso periodicamente, né, de tempos em tempos, ou a cada X lotes, a cada 10 lotes, por exemplo, de fertilizante, você consegue, às vezes, pegar um erro de fábrica, alguma coisa que é importante depois para a distribuição, para a uniformidade da sua produtividade. Então, é uma coisa interessante também de trazer para o produtor. Quer ver outro exemplo de análise de matéria-prima? Por exemplo, muita fazenda faz a própria compostagem, né? O composto orgânico ali, utilizando insumos, né? Restos da própria produção. Ou então, às vezes, ele compra de algum outro lugar que faz. Mas fazer a análise daquele material ali para poder descontar os nutrientes que é fornecido via fertilizantes convencionais. É um outro tipo de análise também, né? Às vezes fazer uma observação na propriedade do cliente, o que ele tem de restos ali, né, da produção que ele não utiliza, que ele poderia compostar e utilizar como um adubo orgânico, por exemplo. Então é interessante fazer também esse tipo de análise. A análise microbiológica está vindo muito forte hoje no mercado para entender quais os tipos de micro-organismos que existe hoje no solo, qual a quantidade, né, por metro, por centímetro cúbico de solo ali também é importante, a variedade e as interações entre eles, né, seja por meio de prevenir doenças e nematóides e tudo mais, seja por meio de disponibilizar nutrientes importantes para a planta. Então essa análise microbiológica e de matéria orgânica está vindo muito forte como tendência aí para os próximos anos. E a última análise que eu trouxe é a própria análise de nematóides, né, gente? A gente sabe o problema que está hoje no campo de nematóides. A gente tem a nossa parceria aí com Nema no Campo, a Priscila, né, que é especialista, mestre aí em nematologia, tem também um curso dela lá no nosso marketplace, né, falando sobre o manejo de nematóides, para quem quiser se aprofundar, mas é um tipo de análise que muitas vezes as propriedades não fazem, né, ou não fazem da forma como se deve, porque a gente sabe que o nematóide é um organismo vivo, né, então se você não fizer uma amostragem que você mantenha esse organismo vivo até chegar lá no laboratório, você vai estar camuflando o resultado da sua análise. Então, ter todo o acompanhamento profissional nessa amostragem, no envio do laboratório, é fundamental. Então, imagine só, você poder trabalhar com essa consultoria em manejo do solo e oferecer para o seu cliente todas essas etapas, né? Ou então, se você trabalha com agricultura digital ou alguma coisa nesse sentido, introduzir esses serviços a mais aí para o seu cliente.
E uma das principais dúvidas que acontecem, né, que o pessoal fala é como que eu vou fazer uma recomendação se eu não conheço a propriedade? Pessoal, isso eu posso linkar também, uso muitos exemplos com a medicina, né, porque eu acho que o trabalho do agrônomo, do técnico, do engenheiro que lida com o agro em geral, é muito parecido com a medicina. Então, quando um paciente chega lá no consultório, o médico também não conhece o paciente, certo? O que ele faz para poder conhecer esse paciente e poder acertar no diagnóstico? Ele faz perguntas, né? Ele faz perguntas para conhecer qual que é o hábito da pessoa, qual que é o hábito alimentar, de exercícios, o que ele tem sentido, né? Os sintomas. E por fim, por último, ele vai lá e faz a análise mesmo. O bom médico, né, que hoje em dia às vezes o pessoal não está fazendo mais isso, mas o bom médico, o que ele faz? Ele vai lá, toca na pessoa, né, faz aquele exame físico para saber onde que está doendo, onde que não está, anota tudo isso num histórico. Então, com agronomia, com agro, não é diferente, né? Para você saber conhecer a área, isso é uma oportunidade também para trabalhar no digital, porque hoje uma das poucas áreas que a gente consegue trabalhar de forma digital pela internet é o manejo do solo através da recomendação. Se você souber fazer justamente essa anamnese bem feitinha. Então, o que seria essa anamnese para conhecer a propriedade? Né? Você tem que pegar informações da área como histórico, né? Quando que ela foi aberta, o ano que ela foi aberta, se ela foi corrigida já na abertura ou não. Se ela precisa de correção, se foi corrigida de uma vez ou parcelado, se foi usado calcário, se foi usado gesso, quais fertilizantes que foram usados ali. Mesmo que você não souber lidar com esses dados ainda, vai anotando todos eles, né? Vai pegando, vai registrando, porque depois, quando você for fazer a recomendação, tudo isso vai fazer sentido, né? E conforme você pega experiência. Informação da cultura, se ela é perene ou anual, porque a cultura perene, ela vai precisar de 2 momentos de adubação. Quando você está formando ali o pomar, né, ou que seja a área para receber a cultura perene, e depois de manutenção. As culturas anuais também têm esse momento de adubação, de correção e de manutenção. Só que como ela é anual, toda vez que você tira, você consegue entrar de novo fazendo uma correção se for preciso, né? Já a cultura perene não, né? É mais difícil você fazer a correção. Você até pode colocar a correção parcelada com a árvore lá de pé e tudo mais, mas ela não vai absorver mais tanto quanto se você fizer certinho lá na cova, né? Bem enterrado e tudo mais. Então é importante saber esse tipo de cultura por causa disso. Procurar na internet, né? Caso você não conheça a cultura no geral, né, você está começando a trabalhar com ela agora, fazer uma pesquisa da extração e exportação de nutrientes por tonelada produzida. Então, diversos órgãos de pesquisa trabalham com essa informação. Quais órgãos? Embrapa, as próprias universidades, né, Exalc, as universidades de maior renome aí, Unesp, Viçosa. Pessoal, não quero deixar de citar nenhuma aí, me desculpe, tem diversas faculdades excelentes aí na área do agro, mas você pode pegar o material dessas faculdades ou lá no Cielo, né? No Cielo, que é aquela plataforma de pesquisa científica, de trabalhos científicos. Você vai lá, coloca lá a extração da soja, né? Extração de nutrientes pela soja. Pega esse material e sempre vai ter lá, às vezes por variedade até, a informação de quanto que aquela variedade, aquela cultura extrai e exporta de nutrientes por tonelada. Tendo essa informação, você encaixa depois lá na hora de fazer a sua recomendação, né, de adubação, de manutenção. Depois que você encontrou essa pesquisa, conheceu um pouco mais os hábitos da cultura, né, quanto que é mais ou menos o teto produtivo, como que ela se comporta, quais são as principais pragas e etc. É hora de fazer então a análise de solo. Então você faz a análise de solo na propriedade, né, ou pega a que já tem pronta lá do histórico.
Pode fazer esse trabalho de aconselhamento de como fazer a amostragem. Depois, quando você tiver o resultado na mão, você faz uma pesquisa de quais são os produtos que estão disponíveis ali, quais são os fertilizantes mais utilizados na região, né? Qual que é o custo-benefício, por exemplo, de pegar de repente um que está na cidade ou na cidade mais próxima. Às vezes compensa pegar na cidade mais próxima até, devido ao preço, né? Então todos esses detalhes você tem que considerar na hora de fazer a recomendação. Depois, separar o que é adubação de correção, de manutenção ou que vai via foliar. E basicamente essa é a recomendação. Outras dicas para acompanhamento, se você for trabalhar aí como consultoria nessa área. É sempre pedir fotos, principalmente de forma digital, né? Eu, por exemplo, nessa transição de carreira aí que eu saí para montar a minha empresa, durante esse período que eu fiquei construindo a AgroInsight, eu fiz muita recomendação via internet, via digital. Então, fazendo tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? E tive muita demanda, muita gente, com poucos vídeos que eu coloquei na internet, muita gente veio atrás pedindo interpretação de análise de solo e recomendação. Então eu fazia tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, fazia a anamnese, recebia as informações da área, até pedia a análise de solo para a pessoa, às vezes ela vinha pronta, às vezes ela fazia depois que eu recomendava. E por último, é sempre importante o quê? Pedir foto de acompanhamento, perguntar, e aí, você já aplicou? De que forma que você aplicou? Deu certo fazer aquele parcelamento ou não deu? Como é que está a cultura, né? Depois de alguns meses, como é que está o desenvolvimento? E aí, teve algum sintoma? Então, às vezes acontecia de o produtor mandar para mim, tá com esse sintoma aqui. E eu perguntava para ele, tá, é folha velha ou folha nova? E aí ele me passava, aí dependendo da foto, né, da característica do sintoma, se era folha velha ou não, eu conseguia mais ou menos, e também com a análise de solo, né, que é muito importante, que às vezes tem uma deficiência ali na análise de solo que depois ela vai aparecer na folha, né? Então, com essas informações, eu ia montando a minha consultoria online. E depois, por último, é importante fazer uma chamada de fechamento, né, um relatório de fechamento, fazer uma última chamada depois da colheita ali, se você quiser manter aquele cliente, né? E mesmo se não quiser, tem que ser na verdade, um procedimento obrigatório, né? De você fazer a chamada e perguntar para ele, e aí, como é que foi a recomendação? A produtividade, né? Pedir os dados de produtividade que eram antes e agora, houve aumento ou não? Se não houve um aumento, o que aconteceu? Será que foi o clima? Será que foi alguma praga que deu a mais? Será que foi algum problema de plantio? E assim por diante, tá? Então, seguindo esse passo básico, você consegue se especializar como consultor na área de manejo do solo. E uma coisa legal, pessoal, hoje está muito em alta a questão do marketing digital, né? Eu mesma sou fruto desse movimento, então eu aproveitei todas as ferramentas de marketing digital para lançar aí a AgroInsight, e você também pode procurar estudar sobre isso, para, por exemplo, colocar publicidade na sua região. Então, já imaginou oferecer os seus serviços ali de forma digital, né? Ou colocando uma publicidade que apareça só na sua cidade ou só na sua região, para os produtores da sua região? Isso é muito cômodo, porque você consegue também ir criando uma clientela ali, sem precisar sair muito, né, do seu conhecimento das culturas da região. Eu, por exemplo, como eu fiz uma propaganda para o Brasil todo, às vezes chegava para mim uma cultura que eu nunca tinha trabalhado. Então eu precisava de um trabalho a mais, digamos assim, para conhecer, para estudar, para ler, para perguntar para alguém, que é uma cultura que eu já conhecia, mas, no entanto, tudo é possível. E aí, muita gente pergunta também qual que é a faixa de ganho, né, que você pode obter fazendo esse serviço de consultoria, por exemplo, online, principalmente quem está começando, quem quer se especializar nisso, né, quer ir para essa área, quanto que é a faixa de ganho. Então, eu vou colocar aqui para vocês um valor de R$5.000 por mês, tá? 5 mil, é claro que essa faixa varia de menos para mais, e quanto mais nome você ganhar, quanto mais reputação você fizer, mais isso tende a aumentar ao longo do tempo. Mas, por exemplo, para ganhar 5 mil por mês, uma interpretação de análise de solo, você pode cobrar aí na faixa dos R$300, tá? Para interpretar uma análise
e uma cultura. É isso que eu utilizava com os clientes digitalmente. E tem público, tá? E aí, dependendo da sua região, você pode ajustar isso um pouquinho para mais, para menos, né? Dos seus custos aí. A tendência é que com o tempo você vá anotando, né, o que você gasta para ir de repente para uma propriedade rural, ou se você faz isso tudo digitalmente, qual que é o seu custo fixo, para depois você ajustar esse valor, tá, que você cobra por recomendação. Mas normalmente eu, por exemplo, utilizava essa faixa aí de 300, tá? Isso equivale a você interpretar 16 análises de solo por mês, gente, 16 análises de solo por mês, ou seja, é menos do que 5 análises de solo, interpretação por semana, tá? Então, assim, é bem tranquilo e quanto mais você vai pegando experiência, mais rápido você vai fazendo isso, quanto mais ferramentas você utilizar, por exemplo, a planilha ou aplicativos, né, para fazer recomendação de análise de solo, mais rápido você vai, mais ágil você vai ficando. Então é bem tranquilo assim fazer 5 análises por semana, dá para fazer isso e outras atividades. Isso é só para começar, para você ter uma ideia, tá? Fora todos os outros serviços de acompanhamento que você pode agregar aí no seu trabalho, que é aquelas análises que eu acabei de falar para você, análise de nematóide, análise foliar e tudo mais. Pessoal, então esse vídeo ele teve como objetivo te passar uma ideia de como que é o trabalho de um consultor em manejo do solo e como que você pode, coisas práticas mesmo, que você pode fazer para direcionar a sua carreira para esse mercado que tem pouquíssimos profissionais. Hoje em dia, aproximadamente 5% só dos profissionais que estão formando, né, ou até mesmo dos que estão no mercado de trabalho, têm esse conhecimento em manejo do solo. E é uma área que vai ser super valorizada daqui para frente, ainda mais com essa questão da tecnologia, né, chegando cada vez mais rápida no campo. Então é uma oportunidade que você aí que ainda está em dúvida de qual caminho seguir aí dentro do agro, você pode seguir tranquilamente. Se você quiser saber mais sobre isso, nós temos o Manejo Descomplicado, que é um curso online que vai te ensinar de A a Z, né, desde do básico lá da interpretação de análise de solo até o que você precisa acompanhar no campo, né? E vai te entregar planilhas, dicas de ferramenta para que você possa fazer essa consultoria aí com excelência. Então procura lá Manejo Descomplicado aqui da Agro Insight. E nos próximos dias a gente vai estar lançando também um conteúdo muito bacana em relação à tecnologia, porque a tecnologia vai vir muito forte ligada com a questão do manejo de solo. Já né? Porque a própria agricultura de precisão, ela veio dessa matéria, né? Do solo. Então a agricultura de precisão é muito voltada para a aplicação de fertilizantes, de calcário em taxa variável. Ela foi modificando depois, mas ela é muito conectada com a questão do solo, que é realmente a necessidade hoje no campo, tá? Na agricultura. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, dica prática de mão na massa aí, e te espero no próximo vídeo.